Nessa aula nós vamos entrar de vez na execução do forro de gesso acartonado. Aqui começa a parte que muita gente acha que é só chegar e sair fazendo, mas não é bem assim. A execução do forro é simples de entender, mas a sequência correta, os critérios técnicos e o planejamento fazem muita diferença. Quando algum desses pontos falham, o problema aparece depois, geralmente em forma de trinca ou de ondulação, de desalinhamento do forro acabado. A execução começa pela definição do nível do forro, primeira coisa de todas. Esse nível ele não é decidido no olho, ele precisa estar compatibilizado com o pé direito final do teu projeto, as luminárias, os tamanhos delas, o ar-condicionado, se tem cortineiro, se tem sanca, também tem que levar isso em consideração. Então aqui, um erro muito comum é baixar o forro mais do que o necessário. Aí você fica confinado ali, porque cada centímetro perdido faz diferença no conforto do teu ambiente. Então a marcação ela deve ser feita com nível a laser para garantir que o forro fique perfeitamente horizontal, perfeitamente nivelado em todo o ambiente, para que ele não fique visualmente torto. Tá? Com o nível definido, o próximo passo é a fixação das tabicas. Essas guias elas vão definir o contorno do forro e então, se elas estiverem tortas, todo o forro vai acompanhar esse erro. Por isso, a importância do laser na fixação delas, na definição do pé direito e do alinhamento delas. Tá? Então, aqui não se economiza parafuso ou bucha, porque qualquer desalinhamento ali, falha de fixação, isso aparece no forro acabado. Agora entramos na estrutura propriamente dita. No forro de gesso acartonado, a estrutura mais comum é feita com perfis metálicos do tipo F47, suspensos por tirantes fixados na laje, nos trilhos da laje. E a distância entre os perfis e os pendurais precisa seguir exatamente a recomendação do fabricante. Então aqui não existe jeito de obra, existe especificação técnica. Se a estrutura fica frouxa, o forro vibra. Se ele vibra, ele trinca. E aí é simples assim. Trincou, vibrou, já era. Vai aparecer depois. Os pendurais são responsáveis por sustentar o forro. Eles devem estar bem fixados na laje com bucha e parafuso adequados. Tá? Então não dá para improvisar nessa etapa, nesse ponto aqui. Um outro erro comum é exagerar no espaçamento dos pendurais, para ganhar tempo, para produzir mais. Tá? Isso aparece depois, quando o forro começa a ceder, ele começa a embarrigar. E com a estrutura pronta, começa a fixação das placas. Os parafusos devem ser específicos para drywall, com um espaçamento correto e profundidade controlada. Nem frouxo, nem esmagando o papel da placa. Tá? Um erro clássico é apertar demais o parafuso e romper o papel. Quando isso acontece, aquele ponto perde resistência. Aqui
Calma e atenção fazem toda a diferença. Aberturas para spots, luminárias, devem ser feitas com critério. Nunca se deve cortar a placa sem saber exatamente onde vai passar esse furo, tá? Porque geralmente quem corta o forro é o instalador das luminárias e não o gesseiro. O gesseiro entrega a placa lisa com as juntas tratadas. O que você tem que combinar com ele é sobre os cabos de iluminação. Se ele deixa lá para dentro do forro, ou para o eletricista pescar ele depois, quando ele abrir justamente esse furo, ou se ele deixa um furo na placa e deixa esse cabo passando, para ficar visível para o eletricista antes dele fazer a furação. Outro ponto importante é o forro não foi feito para sustentar peso. Se existir uma luminária pesada, um pendente ou um trilho, isso precisa de um reforço estrutural previsto antes de fechar o forro. Converse com o gesseiro e alinhe isso antes, ainda durante a montagem da estrutura, antes de fechar o forro. O tratamento das juntas é uma das etapas mais críticas. Aqui entram a fita de papel, microperfurado, uma massa própria para drywall e respeito ao tempo de secagem entre as demãos. Não adianta querer acelerar esse processo, essa etapa. Grande parte das trincas em forro nasce de tratamento de junta mal executado. Falando sobre o lixamento, né? Depois que as juntas já estão tratadas e secas, vem o lixamento dessa massa. Essa parte é com o pintor, está incluso no escopo dele.
Tá? Só que eu só aproveito aqui para lembrar que o objetivo aqui não é afinar demais, mas deixar o pano uniforme. Exagerar nesse lixamento pode expor o papel da placa e gerar manchas na pintura depois. A execução do forro de gesso acartonado não é complicada, mas ela não admite improviso. Tá? Então contrate sempre um gesseiro gabaritado e experiente. Não contrata um aventureiro. Hoje em dia tem um monte de gente dizendo que faz gesso. Não cai nessa cilada aí. É o seu acabamento que ficará comprometido se você botar qualquer um na jogada. Então, para fechar, compatibilização antes, sequência correta, estrutura bem feita, cuidado com os detalhes fazem toda a diferença no resultado final do teu forro rebaixado. Na próxima aula nós vamos entrar nos elementos especiais do forro, como sancas e cortineiros, que exigem ainda mais planejamento e precisão. Eu te vejo na próxima aula.